Carol já chegou aí, conectando. Olá, Tudo bem? tudo bom? Boa noite. Gente, tô aí no outro cenário. Tá no consultório hoje, Tô, acho que no Espaço Gaia. já tô no espaço de Aya. Vim aqui ver umas coisas, aí aproveitei para mudar o cenário. É bom, para o pessoal que está online e não conhece o Espaço Gaia, é bem legal. Quem vai ter oportunidade de ver um pedacinho do espaço. Pelo menos o É, símbolo do Yin tá aparecendo aí. E aí, Carol, tudo bem? tudo bom, Sônia? Boa noite. Boa Muito noite. obrigada pelo convite. Muito feliz de voltar para mais uma vez para falar com o pessoal do Espaço Gaia, né? Isso aí. Hoje a gente veio com a proposta para falar um pouquinho mais sobre relações familiares, não é isso, Sônia? E a gente Falar um combinou de pouco fazer sobre um família. bate-papo, né? Para a gente fazer uma troca. Já estamos aí, vocês Sim, já estão mais de 2 meses online, é isso? já desde março, né? 3 meses já. Começamos em março. 3 meses já online, né? Meses online. Esse ano tá voando, né? Tá passando muito rápido. Nossa, já estamos em junho, É praticamente verdade. metade do ano, né? Metade do ano, mês 6. É, É... E ao mesmo tempo, né, a gente está já na metade do ano, essa sensação de que o tempo está passando rápido, as coisas estão acontecendo rápido, e a gente começa a fazer contato com umas frustrações também. Porque sim. lá, se a gente parar para pensar no nosso 31 de dezembro, né? Quando a gente começa o ano novo, cada um dentro da sua superstição, enfim, a sua conexão, o que a gente busca, né? Cada um, de alguma forma, é, tinha os seus planos, os seus projetos e as suas prioridades para o ano de 2020, né? E um ano assim que entra uma década nova, deixa a gente muito naquela esperança do novo. Agora já mudou o dígito, né? Já é final 20. E aí a gente é surpreendido com uma pandemia. Então a gente começa a fazer contato. Caraca, mês 6. Estamos no dia 5, quinto dia útil do mês 6. O que eu produzi? A gente olha para trás e a gente fala assim: caramba, eu acho que ninguém imaginou que tudo isso poderia acontecer. Então, é um momento que eu acho que já esse tempo todo em casa, a gente já vai reavaliando e a gente começa a fazer contato com muitas escolhas, né? E a gente começa a ampliar nosso repertório de novas possibilidades, outras formas de interagir, a buscar novas soluções para a nossa vida, né? E, e aí começa a vir aquele conflito e a gente começa a reavaliar. É, Mas, por outro lado, é uma possibilidade da gente fazer diferente, né, Sônia? eu vejo assim que a gente está num convite, né, muito desafiador de viver o aqui e agora, né? Quer dizer, algo que sempre foi impossível para a nossa sociedade, nossa a sociedade sempre, né, cada vez mais numa visão de produtividade, de individualidade, de ter, né, naquela busca, naquela correria do ter, na competitividade. Então, de repente, o mundo para, né? Quer dizer, ninguém avisou, né? Não teve aviso prévio, não teve nada, assim, pum, parou. Então é como um baque. Então a gente tem um convite também, né? Eu acho legal de da gente refletir, né? Quer dizer, o que que a gente está ganhando com isso, né? Porque senão a gente fica contabilizando perdas. Claro que todos nós estamos impactados, muitas situações
assim, dificuldades que a gente está vendo por aí, mas ao mesmo tempo as pessoas estão criando uma solidariedade. Você vê, nós estamos aqui há 3 meses. Eu nunca imaginei no espaço de Aia que eu faria todos os dias trabalho de meditação, de live. Na verdade, são 13 mulheres que já vieram aqui, maravilhosas no espaço, falando sobre qualidade de vida, apoiando a nossa rede de ajuda. Então, quantas pessoas vão se tornando, se tornaram meditantes? Quantas Sim, pessoas e não, estão... e quantas pessoas antes tinham pré-conceito, que a gente tem uma concepção antes de conhecer da meditação, e nesse momento de pausa está tendo uma nova possibilidade É outro... de implementar novas práticas, outros hábitos, né? Eu acho que a gente é um convite também, sabe, Carol, para a gente começar agora, na metade, vamos dizer assim, desse ano, praticamente, que nós já entramos, da gente rever e começar a refletir e agregar os ganhos, né? Porque senão a gente, né, não sai daquele território do medo, da lamentação. Então, quantas coisas novas estão surgindo, quantas coisas nós estamos aprendendo em família, né? Já que o tema que a gente vai estar falando de família, né? Quantas coisas surgiram difíceis, né, em família, e quantas coisas estão sendo resolvidas pelo tempo, né? Porque não se pode fazer outra coisa, não se pode interromper o processo de conflito, né? Então acaba que as pessoas vão ter que encontrar saídas dentro do próprio conflito, novas estratégias para lidar, né? Então eu acho É que porque, o na legal verdade, também está vendo assim o que se ganha também com isso, né? Você não acha, Carol, que tem da gente poder sim, olhar sim. tudo isso? É porque, na verdade, quando a gente olha para trás, né, e a gente vê que as coisas não estão acontecendo como nós planejamos, né, e dá aquela frustração, a gente percebe a nossa capacidade de resiliência. Sim. Se a gente falasse que isso aconteceria em 31 de dezembro, quantos de nós aqui falaria assim, impossível, eu não vou aguentar, eu vou morrer, Daí, né? Que a gente levava para aquilo. isso seria E sair aí do planeta, né? sim, e agora a gente vê, depois de um tempo, como que a gente se reinventa, como a gente amplia repertório e como o diferente dá certo. Sim, Então a gente se permite, sim, é isso que eu estou falando, a gente sai da rigidez, sim, porque a gente começa a ter a possibilidade de valorizar outras coisas. sim, A gente começa a ter tempo para viver o momento presente, a gente começa a se olhar de uma maneira que a gente não se olhava. E a gente começa a entender na prática que o conflito familiar, né, faz parte. E tá tudo bem. Na sim. verdade, a questão não são os conflitos, porque a gente se equilibra a partir do conflito. E que bom que os conflitos existem, porque as pessoas são diferentes. Se tem uma família, tem um casal que não há qualquer tipo de conflito, desconfie. Alguém está engolindo muito sapo aí, não está se posicionando e não há uma identidade. Há uma confusão e uma unicidade. E, na verdade, a gente tem que ter a individualidade. Então, se a gente partir da premissa que cada indivíduo é único, cada indivíduo é exclusivo, cada um faz as suas escolhas de acordo com as suas experiências de vida, é óbvio que dentro de uma família, ainda mais dividindo o mesmo espaço dentro de uma casa, as pessoas vão ter preferências diferentes, vão ter hábitos diferentes. E a diferença incomoda, né? Ainda mais a diferença no outro que a gente escolheu para estar próximo, talvez por alguma razão a gente busca aquilo. E todo esse tempo que a gente está superando esses conflitos também, nós estamos percebendo que, ok, e aí a gente começa a reavaliar e dar devida importância para cada conflito. E a gente começa assim a ver, cara, qual é a briga que eu vou brigar também? Será que isso vale a pena? E aí a gente começa a ter a possibilidade de se colocar no lugar do outro, né? Os pais um pouco no lugar da criança, do que é a criança em sala de aula tendo que aprender um conteúdo. O que é o professor em sala de aula tentando ensinar para o filho. E o filho também percebe o que é o pai querendo, sei lá, ver televisão, mas tendo que estar numa reunião de trabalho no home office, né? Então, a gente tem muitas possibilidades positivas que estão sendo desenvolvidas nesse momento
pela forma que a gente está escolhendo atravessar também, né, Sônia? Eu acho que uma das maiores virtudes, né, como dizem da filosofia taoísta, a gente deve cultivar virtudes, né? Então, eu acho que uma das maiores virtudes que a gente cultiva é a tolerância. Além da resiliência, que é uma grande qualidade espiritual, também a tolerância, porque a nossa cultura é a cultura da perfeição. Eu estava falando sobre isso ontem, lá antes da nossa prática. A gente não, nós não temos a cultura da perfeição, ela exclui o mal, ela exclui o erro. Então, há uma decepção, uma certa decepção, quando aquela pessoa tem um comportamento que sai fora do seu padrão referencial do que é perfeito. Quando, na verdade, a plenitude integra essas duas coisas, né? Quer dizer, tanto a luz quanto a sombra. Então, estar pleno é você administrar conflitos, integrar. E isso acontece com a gente, porque a gente sofre porque a gente vive uma dualidade. Então, é difícil da gente integrar aquilo que a gente sente. A gente quer negar o que a gente sente, quer ficar só com bons sentimentos, não quer ter tristeza, não quer ter raiva, não quer ter irritação. Então, imagina se com esse exercício já é difícil com a gente, imagina ter que exercitar com outras pessoas, né, em família. Então, acho que essa qualidade, né, essa virtude, cultivar essa virtude da tolerância e esse tempo enorme que você não pode fazer, não pode fugir para lugar nenhum, mesmo que você tenha recursos, você não pode ir para nenhum lugar do planeta, né? Porque todos estamos na mesma situação, impõe a você ter que vencer essas dificuldades, superar essas barreiras, né, Carol? Não, com certeza. E outra coisa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora estou. Você está congelada aí, mas estou ouvindo. Tá. Calma aí que eu vou tirar do meu Wi-Fi. Voltei? Voltou. Ah, então tá. Não, eu tirei do Wi-Fi, a internet deu uma. A questão é a gente ter a possibilidade de entender que nós não somos nada, nós estamos. Então, na verdade, se a gente entende que todos os seres humanos nós nascemos com a necessidade de pertencimento e aceitação, a gente se molda. E o primeiro grupo social que nós temos é a nossa família, né? Para poder pertencer e ser aceito pelos nossos próximos, que é a nossa família de origem, né? Então, o que acontece? Todo ser humano tem a sua família de origem, que é a mãe, pai e os avós. As duas gerações são as que mais influenciam quem nós somos hoje, no momento presente. E nós vamos agir de acordo com a nossa experiência, a nossa infância. E quando a gente forma uma família, que inicialmente surge um casal, são duas pessoas com uma árvore genealógica diferente que se encontram. Então, as pessoas vão agir de formas diferentes ao mesmo estímulo. Só que é muito interessante, e nós que trabalhamos com famílias, a gente vê muito, que é uma questão de chave e fechadura. Sim. Você também escolhe esse parceiro Claro. de acordo com as suas necessidades por alguma razão, para você evoluir, para você se transformar. Então, quando a gente entende que a nossa vida, nós estamos em constante evolução e constante transformação, né? A gente entende que nada é fixo. Então, a raiva, o medo, a angústia, a insegurança, tudo isso são valores. E os valores opostos, eles são complementares. Então, a gente só entende a compaixão porque em algum momento a gente sente raiva. Entende? Então, quando a gente entende dentro de um momento que algum gatilho, alguma situação deixou a gente mais irritado, mais impaciente, mais magoado, cada um vai reagir de acordo com lá a sua árvore genealógica. Tem gente que vai guardar e fica mais introspectivo, tem gente que chora, tem gente que é mais explosivo, né? Só o que acontece? Isso vai passar. A gente não se apega àquilo. Porque também no momento que for legal,
no momento que a gente for ter compaixão pelo próximo, a gente reconhece porque teve um momento que não foi bacana. Isso se alterna nos integrantes da família. A família funcional, a gente diz que toda família tem um bode expiatório, né? Sim. O bode expiatório é aquele que é o problemático. É o cabinho toda da família. panela. É o que Oi? eu chamo de o cabinho da panela. Aquele que chega é o cabinho da panela, porque a Exatamente. história está na panela, né? A história está na panela, exatamente. Então, enquanto está todo mundo preocupado com o cabinho da panela, ninguém está acompanhando o cozido. Sim. Entende? Então, existe uma função para ter um cabinho fixo na panela. Claro. Então, em geral, as famílias que têm um escolhido bode expiatório é uma família disfuncional, que é uma família que geralmente tem alguma crise escondida ali e o cabinho da panela sustenta. Então, ele não pode melhorar, porque se ele melhorar, geralmente as pessoas vão ter que se olhar e vão denunciar essa crise, tá? E quanto mais funcional é a família, mais o cabinho da panela se alterna, entende? Então, faz parte se um dia a criança vai se aliar à mãe porque o pai, sei lá, tá chato, e vice-versa, porque as relações são triangulares. O que importa é quando a gente entende que tudo isso vai passar e tudo isso faz parte, a gente não se apega àquilo. E aí a gente começa a dar a devida proporção para cada situação. Porque, na verdade, a questão está na gente. Só que a gente acaba projetando para o outro. É uma das questões assim, que eu vejo muito, que é mais difícil para a gente, nesse processo evolutivo nosso, é a autorresponsabilidade. E eu vejo que um relacionamento, na minha visão, para ser funcional, duas coisas precisam estar presentes. A possibilidade de falar e a possibilidade de ouvir, né? Sim. Relacionamento. Então, se não há espaço para você falar ou não há espaço para você ouvir, né? Então essa relação ela se transforma numa relação de projeção, ou seja, uma batata quente, né? Aquela brincadeira de batata quente, segura a batata, porque a culpa é das estrelas, eu não tenho responsabilidade. Então, isso é muito da gente estar apontando para o outro, né? Então, não, Sim. culpa é das estrelas, não sou eu. Ou eu estou infeliz pelo outro, você me faz infeliz, você me aborrece, você me irrita, sempre assim, né? É o outro. Então, essa coisa da autorresponsabilidade eu vejo como o primeiro passo para a gente poder lidar, né? Manter um relacionamento saudável, respirar, escuta consciente. Que a gente não consegue nem esperar o outro terminar de falar. A gente já se defende ou ataca. É porque, na verdade, Sônia, aí eu vou conduzir e, obviamente, eu vou puxar um pouquinho para a minha área de especialização, que é criança. Eu sou especializada muito em primeira infância, né? E é o que eu sempre digo quando eu estou trabalhando com orientação familiar, né? Quando a gente educa uma criança, você tem que educar com uma função para desenvolver alguma coisa. Em geral, a gente busca desenvolver uma habilidade de vida. Se a gente parar para pensar, por quantas e quantas vezes aí, gente, eu não estou falando que é certo, que é errado. A gente não tem que criticar os nossos pais, por exemplo, porque eles foram os melhores que eles poderiam ser naquele momento. Uhum. Mas, por exemplo, você já trabalhou com criança por muitos anos, né? Eu trabalho em escola. Quantas vezes tem aquela criança que, às vezes, ela tem um comportamento inadequado, o professor conversa, a criança chega em casa, faz queixa para a família, e a mãe fala assim, mas a professora te deixou sem parquinho? Eu não acredito, eu vou na escola e vou reclamar. Sim. É aquela mesma criança que na escola, quando ela fica de recuperação, a culpa não é do filho que não estudou, a culpa é da professora que é ruim. E por aí vai. E aí chega na faculdade, o professor é Caxias e cair esse professor da nossa matéria, eu vou trancar. Ou então, persegue, né? Ou estou sendo perseguido. Exatamente, está sendo perseguido. Então, na verdade,
é sempre o meu filho, é o tadinho, é o coitado. Então, na verdade, se a gente permite, e aí eu falo que só a educação é capaz de transformar, é o seguinte, se a criança ela não pode se responsabilizar, muitas vezes pelo objeto dela, por exemplo, se ela vai para casa de um amiguinho, ela leva um boneco, a mãe vai e pega o boneco pela criança, ela não pode se responsabilizar pelo objeto. Como é que a gente vai criar um adulto que ele consiga se responsabilizar por uma relação e ter escuta? E, na verdade, o adulto ele não desenvolve a habilidade de entender que ele está ou não está numa relação, é uma escolha dele. Porque, na verdade, nada é para sempre, nada é obrigatório. A gente está naquele momento. Então, na verdade, dentro de uma relação, eu estou falando de uma relação em casal, tá? Independente do tipo de relação, se é namoro, se é casamento, se é heterossexual, se é homossexual, qualquer tipo de relação, você tem uma escolha. Você tem que acordar e escolher estar com aquela pessoa naquele dia. Por isso que a gente fala que a relação é como uma planta, porque você tem que regar todos os dias. Porque você pode acordar no dia seguinte e você pode escolher não estar mais com aquela pessoa. Mas aí entram as outras questões. Porque entram as questões, por exemplo, sociais, a expectativa do outro. E aí você tem o custo de mudança. Então, muitas vezes, a gente acaba se permitindo estagnar numa situação para não querer mexer em outras coisas, só que a gente também não assume a responsabilidade. A gente vai projetar para o outro. Então, a culpa é do outro. Eu acho que tem isso que você está colocando, Carol, é muito recorrente, né? Essa paralisação, né? Onde eu decido permanecer casada e infeliz para sempre. É a escolha também que algumas famílias fazem, ou pessoas que não têm essa mobilidade, essa coragem de desorganizar, né? De viver o caos, a desorganização para o fechamento de um ciclo, para a abertura de um novo ciclo. Então, não só ela se sente feliz, como ela arrasta também os filhos, né, nessa situação, e aí o jogo de culpa começa, né? Porque a pessoa ela não quer, ela tem dificuldade, é uma negação, né? Ela para não viver o luto, né, de um projeto, de um sonho, por diversas razões que não dá nem para a gente falar aqui, que são muitas variáveis, mas é importante a pessoa entender que o que ela está negando a si mesma o direito de ser feliz, né? De fazer novas escolhas, né? De se perdoar. Aí entra a questão da perfeição, né? Porque essa questão da visão da perfeição é impossível, é difícil às vezes até você admitir que você não aquela relação acabou e que fracassou, você escolheu errado, né? você então aí entra a coisa do errado, né? Que na verdade não tem relação que dá errado, a relação ela termina porque o ciclo fechou, né? Então não é essa visão da plenitude, mas a visão do erro, né? Sim. É porque na verdade, Sônia, a minha visão de família é uma visão bem sistêmica, né? Então, eu entendo que tudo parte dessa necessidade de pertencimento e aceitação, tá? Então, às vezes, quando você vai buscar na família de origem dos parceiros, tá? Às vezes uma família muito tradicional de pais que têm 90 anos e são casados e têm segredos velados e a pessoa não consegue se diferenciar ao ponto de escolher fazer diferente. A gente fica um pouco refém, porque a gente fica numa vontade, num desejo de crescer, de desgarrar da família, mas também existe uma necessidade de atender a expectativa do outro. Sim. Então, se a gente parar para pensar, ainda mais na geração atual, era uma geração que foi muito criada do tipo, com os papéis muito definidos, né? A menina tem que ser a princesinha e você tem que sentar de perna fechada porque você tem que ser comportada. Então, os papéis muito encaixados dentro da sociedade. Sim. Então, isso que a gente conversa hoje, do diferente, do novo, isso ainda gera um desequilíbrio muito grande. E o novo, no geral, ele assusta. Então, muitas vezes, nem todo mundo está pronto emocionalmente para dar um passo
de conseguir se diferenciar dessa forma. Sim. Mas eu acho que só fazer o contato com isso e entender as possibilidades e entender que alguém até mencionou aqui nos comentários, foi a Thaís, tá falando da responsabilidade 50-50, que é realmente isso, Thaís, é super importante. Você consegue dissipar esse sentimento de culpa. Porque a gente fica na culpa, a gente acha que... Gente, e aí a gente, dependendo do histórico de cada um, existem pessoas que vivem relações abusivas de você chegar, às vezes, numa situação, você querer se colocar numa situação que você foi abusado e você terminar o assunto pedindo desculpa. Sim. Porque a pessoa inverteu tanto a situação, é uma inversão tão grande de valores, você fala assim... Você termina chorando e se sentindo a pior pessoa do mundo. Quando, na verdade, você está sendo abusado. Sim. Sabe? Mas por quê? Porque a necessidade de aceitação do outro é tão grande que a gente acaba abdicando da gente. Não, e a carência, então, tem a carência, tem o medo da solidão, né? Onde você mantém um relacionamento, né, para sustentar os seus medos, né? Sim, por isso que eu sempre falo, e cada vez que eu tenho a oportunidade de falar com pessoas, eu reafirmo a importância e a necessidade da gente desenvolver a inteligência espiritual. Sim. Porque quando você começa a fazer práticas diárias, meditação, tai chi, o que vocês fazem aqui no Espaço Diário, vocês desenvolvem muito bem isso, uma live por dia. Se você tira 30, 40 minutos para fazer a sua higiene mental e você consegue ficar com você pode escolher estar com outra pessoa. Agora, se a pessoa ela tem dificuldade de estar com ela mesma, nem que seja por 10 minutos, para ouvir uma meditação guiada, essa pessoa não pode escolher, ela é escolhida. Porque ela precisa ter alguém do lado sempre, então ela precisa de bengala. Isso é maravilhoso. Não pode escolher, ela é escolhida. É escolhida para servir o outro, né? Porque ela está muito distante da natureza dela. Sim, sim. E aí ela vai se adequando ao que o outro quer. Sim. Porque, na verdade, ela só quer ser aceita. Entende? Então, quando a gente consegue fazer contato com algumas lacunas, algumas dores que ficaram e estão na nossa criança interna, a gente se permite sentir, e como diz até no filme, né, A Culpa das Estrelas, a dor precisa ser sentida. A dor precisa ser sentida, né? Sim. A gente consegue transmutar e escolher fazer diferente. E a gente começa a trabalhar o auto-perdão. Eu sou a minha melhor versão que eu posso hoje. Eu acho legal, Carol, a gente está tendo esse papo aqui, você, né, que trabalha com famílias nessa especialidade, eu, de uma certa forma, hoje, né, eu interajo com famílias, né, meu trabalho é mais individualizado, né, então, acho que a gente está falando sobre isso aqui e é importante entender que uma família funcional, onde esses lugares são bem estabelecidos, onde a pessoa ela investiu nela, né? Quer dizer, ela tá nela, está próxima dela, desse dia a dia, nesse cotidiano, como você falou, né? Essa higiene mental, quem sou eu, o reconhecimento de si. A quarentena, ela não vai desorganizar ou desestruturar essa família, quer dizer, nem a quarentena, nem a ausência da quarentena, quer dizer, que a gente precisa entender isso, né? Porque senão fica parecendo que todas essas questões elas surgiram por conta da quarentena, né? Exatamente. A gente está marcando isso, né? Entra tudo na conta da quarentena, tem que crescer e se autorresponsabilizar, né? E na verdade, Sônia, uma coisa que é muito importante a gente colocar, ainda mais a gente falando aqui de família, né? Uma das maiores dificuldades que eu encontro no momento com as famílias é uma organização da hierarquia familiar. Porque o que acontece? A gente tem tanta necessidade de ser aceito, de pertencer, e tem essas questões que a gente traz da nossa infância, que muitas pessoas cresceram com a ideia, e eu sempre falo isso, a ideia mais errada, que mãe ou pai tem que ser melhor amigo do filho, por exemplo. Né?
porque teve uma educação, às vezes, muito rígida. E o que eu mais queria era ser melhor amigo da minha mãe, eu quero ser melhor amigo do meu filho. E, na verdade, na maioria das vezes, quando você olha para as famílias, você vê filhos e pais se tratando como irmãos. Sim. Batendo boca, entende? Então, por quê? Porque a família precisa, às vezes, e a mulher, eu acredito que sofreu mais do que os homens. Deu uma congelada aí na Carol, hein? Deu uma travada aí. Voltou. Voltou? Voltou. Você travada. Travou aqui, a conexão ficou lenta. Então, as mulheres, principalmente, né? Porque as mulheres, é o seguinte, e essa geração de mães, que é a minha geração, eu tenho um filho de 6 anos, né? A gente veio de uma geração que é o seguinte, olha só, você quer ser mulher revolucionária, você quer ser empresária, você quer ter cargo de chefia em empresa, então você tem que ser muito boa, porque a sua responsabilidade como mãe também não pode ficar no vazio. Então, na verdade, é uma geração de mulheres que criou um modo automático de vida e tem que produzir, 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 e tudo é nossa culpa, né? Então, a mulher, assim como o homem, o maior medo é de ser rejeitado pelo filho. Ainda mais a mulher. Sim. Porque eu não estou na casa, eu estou trabalhando, então meu filho precisa me amar. E aí, para o meu filho me amar, na cabeça tá... Como é que, quando eu era criança, as pessoas reconheceram o amor? Era na comida? Então, será que eu era uma criança gordinha e comia demais? Era no presente? Então, será que eu sou um adulto que eu sou consumista demais e eu extrapolo no meu cartão de crédito? E por aí vai. Então, é muito importante a gente estar atento aos padrões que a gente viveu e a gente reavaliar a nossa escolha de hoje. Porque se a gente consegue se apropriar do nosso lugar, dentro de uma hierarquia familiar, você consegue simplesmente deixar o filho no lugar de filho. Ou seja, você não vai escolher o que você vai comer porque você não compra comida dentro de casa. E tem uma outra coisa também, cara, que eu acho interessante, quando eu trabalhava com família, isso já com criança, atendia criança já faz um tempo que eu parei de atender crianças e famílias em 2011, né? Então, já naquela época, que eu colocava para os pais era assim, olha, uma criança da geração de hoje, ela não busca aquela mãe da geração de 50 anos atrás. Então, a criança se adapta muito bem também à mulher de hoje, à mulher moderna, né? Então, a criança não tem aquela necessidade de ter a mãe full time. Não mesmo, isso está na nossa cabeça, na verdade é uma obrigação nossa, né? É uma criança, porque né? eu da minha família, eu tenho a memória da vovó. Vovó era tão acolhedora, o bolinho de chuva de vovó era uma delícia, né? Sim, vovó, mas e aí faz mais bolinho de chuva, a mamãe moderna trabalha. E aí o que acontece? A mamãe moderna, ela fica querendo ocupar esse lugar do bolinho de chuva, mas ela não tem disponibilidade para isso. Afetiva, e ela né? se culpa. Disponibilidade afetiva, tem que assumir isso. Sim, exatamente. E não é certo ou errado, apenas é diferente. É igual aqui, ó, muito bacana que a Maria Aparecida colocou aqui. Ela falou que viveu casada por anos para não desestruturar a vida dos filhos, né? Quando ela viu os filhos independentes, ela resolveu a separação dela depois dos 38 anos. Com certeza fiz a coisa certa na hora certa. E é muito importante isso, Maria Aparecida, que a coisa certa na hora certa, a hora certa de cada um é individual. Sim. Então, para você foi o momento certo. E 38 anos, você não está nem 50% da sua vida. Você tem muito a viver, a se reinventar. E foi um momento que você estava pronta para conseguir dar esse passo. E é muito libertador quando a gente consegue isso, sabe? E é isso. Eu vivi anos infelizes, mas eu trazia que a minha responsabilidade era os meus filhos estarem independentes. E aí você se permitiu olhar para você, sabe? E isso é muito bacana. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né? Muito, muito legal. E essa é a receita para a coisa dar certo.
Sim, Superar o luto, uma perda, né? Quando você. Aí a gente volta para aquele assunto anterior, né? De você investir em você. Quer dizer, quando isso está organizado dentro de você, é bem feito fora de você, né? Você ultrapassa todas as etapas que fazem parte de uma separação, que não é uma coisa fácil de ser vivida, mas é possível de ser resolvida, né? Quando a gente está internamente organizado. Então, a gente organiza primeiro internamente, com a gente, né? Se autorresponsabiliza e aí a gente resolve e vai. sim. Na verdade, Sônia, você sabe que o meu mestre na terapia familiar, meu professor é o Dr. Moisés Grossman, né? Uhum. Admiro muito o Moisés, o protocolo dele de terapia sistêmica breve. E o Moisés sempre diz o seguinte: quem realmente quer se separar, mora até embaixo da ponte. Se separa. A questão é Quem quer se que separa. se separa. Mas a questão é, em muitas situações, a pessoa ela faz contato com a escolha de querer se separar. Só que existe um processo para você estar pronta emocionalmente para conquistar isso. Entende? Porque há um processo de amadurecimento emocional, de independência emocional, porque é muito comum, principalmente nos casamentos longos, da gente sobrepor para a relação muitas questões da nossa família de origem. Então a gente também se acomoda. Gente, quantas relações. Hoje em dia, ainda bem que isso não existe mais. Mas o pessoal mais das antigas, quantos casais a gente via que a esposa chamava o marido de pai e o marido chamava a esposa de mãe? Então, era uma coisa louca. O pessoal da antiga fazia isso direto, né? Por quê? Porque a gente acaba que a gente projeta e traz muitas coisas. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e entender que existe um processo de amadurecimento emocional, E né? se você não está pronta para fazer isso, não faz. Simplesmente não faz. E eu acho que tomar consciência de que você gostaria, você fez contato com o desejo de se separar, mas que você não se sente ainda preparada, então é um primeiro passo para você tomar consciência e decidir o quanto você está disposta a se preparar internamente para dar espaço. Sim, é um processo, não tem Coisa tempo. aqui interessante, ela disse o seguinte, que ela se separou com 63 anos, ela foi casada por 38 anos, só depois de 38 anos de casada é que ela se separou. Olha que coisa legal, interessante, né? Quer dizer, ela deu um passo e ela se sentiu realizada com isso. Isso é bacana, porque é a mulher no lugar do desejo dela, né? Independente. Foi a Maria Aparecida, ela não deixou claro. Ela não se separou com 38 anos, não. Ela viveu praticamente Isso, 50% de uma vida. é exato. Ela viveu 38 anos casada. Então, que ela. E com 63 anos de idade, Olha que ela se realizou. Olha que coisa linda. isso. Uau! Parabéns, hein? Muito bom. É isso aí. Então, para nós, é um case de sucesso do ser humano. Sim, Porque o ser humano ele se transforma. sim. E o tempo ele é relativo. Nunca é tarde. Entende? É sempre o tempo. As coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? Sim. Muito legal E é isso. bacana Muito a gente respeitar o nosso tempo interno, né, Carol? Que eu tenho que me separar, mas assim, o quanto você internamente quer se separar ou pode fazer, dar esse passo. Então, a gente poder respeitar isso, você falou bem, às vezes a gente faz contato com o desejo de se separar, mas a gente não está internamente organizado para dar esse passo. Sim. É porque, na verdade, o querer se separar é um desejo. Sim. Agora, você concretizar e você realizar, você tem que percorrer uma estrada. Eu costumo fazer uma analogia assim. Você sai do Rio, você vai para São Paulo. Você não vai se teletransportar, você vai ter que percorrer uma estrada. Então, se você tem atualmente uma família ou um casamento e você você não quer estar mais nessa relação, ou você não quer mais essa estrutura familiar, você vai ter que percorrer um caminho até se organizar novamente. Porque eu acho que o que angustia muita gente é essa ansiedade. Porque a gente quer o gênio da lâmpada, né? Eu quero me separar, pá.
e você quer acordar com a situação resolvida. Não tem como. É porque, na verdade, tem uma fala aqui muito legal. Nunca é tarde para se viver em paz. E é verdade, gente. A gente tem que acreditar nisso. E sem esse sentimento de culpa ou né, de impotência. A gente tem que lidar essa coisa da plenitude, né? Que eu falei antes, essa possibilidade da gente aceitar o quanto a gente não dá conta, o quanto a gente é limitado, o quanto a gente tem medo, né? E justamente esse acolhimento, colocar tudo isso no colo, tá tudo bem, isso é meu, é que ajuda a gente a se organizar internamente e acessar os recursos que a gente precisa. Não é para se separar do outro, é para ser feliz. Sim, lógico. Não é nada contra é pra, né? exatamente. É para não permitir mais na sua vida uma relação que não está te fazendo bem. Sim, claro. E é o que a Andréia está comentando aqui. Viver atormentado numa relação errada, ninguém merece. É isso aí. Na verdade, eu acho sempre que nós devemos buscar qual é a função que aquela relação tem na nossa vida, né? Porque não tem relação certa ou errada. É a relação que é necessária para a gente desenvolver aquela habilidade naquele momento. Sim. Então, Então, se eu estou numa relação que é abusiva, numa relação que eu me sinto hostilizada, que eu me sinto desrespeitada, qual é a função que tem na minha vida eu precisar fazer contato com isso, sabe? Eu acho que aquilo que acontece no relacionamento, às vezes a gente fica muito preso aos fragmentos do passado, entende? E acusando o outro, né? E inclusive acusando o outro de que a gente não pode ser feliz porque a gente não pode se separar daquela pessoa. Então, quando na verdade a dificuldade é nossa de dar esse passo justamente, como você falou, para enfrentar, né, tudo que você vai perder, né? Você vai ter que renunciar a muitas coisas quando você se separa, né? Então, às vezes a gente está com essa dificuldade e transfere para o outro. Então, o problema não é se separar do outro, o problema é você se sentir livre para seguir o teu caminho, né? Para viver do jeito que você quer viver. Então, quando a gente percebe, se dá esse direito, né? Nós somos livres e podemos escolher aonde nós queremos estar e com quem. Então, isso assumir escolher diferente, né? quando você Isso outro, é desafiador. liberta, né? Se você libertou o outro, você vai se libertar. E às vezes na família a gente vê, né, Carol? Você também vive isso, o jogo de culpas, né? Que faz mal danado ao casal. Então, essa coisa da gente, né, tá tendo esse olhar para o outro sem acusar e se resolver com a gente, porque tá na gente, não tá no outro, né? Exatamente, nesse ponto eu acho que é crucial, Sônia. Exatamente isso. Eu sempre falo, não esquece, quando você aponta o dedo pro outro, tem 4 para você. Sim. Então, retornando naquela história que eu sempre gosto dos 50-50, não o que o outro faz comigo, é que eu permito que o outro faça comigo. Então, não tem vítima e algoz, né? Então, a gente tem muita tendência a se colocar no papel da vítima, do agredido ou do agressor, né? Sim. Então, sempre são papéis já são pré-definidos e cada um se encaixa onde precisa. Então, na verdade, não é o que o outro fez comigo, eu sou tadinho. Não, é por que eu me coloco nessa situação? O que eu ainda preciso, né? Então, qual é a minha parcela de responsabilidade para eu estar escolhendo isso hoje? E eu permitir fazer diferente. Então, eu continuo falando e tenho percebido isso, que a melhor forma da gente começar a superar é tendo consciência. E o recurso que eu tenho encontrado, eu acho que é melhor do que qualquer terapia, é a nossa higiene mental, né, Sônia? É a sadhana, né? Que é a nossa prática diária de olhar. Nossas práticas diárias. De você se sentir, de você se perceber, acolher suas emoções e desenvolver suas qualidades, cultivar suas virtudes e desenvolver suas qualidades espirituais. Porque a sua vida é de sua responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém.
É verdade. A gente quer que alguém pegue a gente no colo e leve para sempre. Não vai. Claro, não é. Então, quando não tem. começa a tomar. É o que eu sempre digo, né? Eu acho que quando você enche as suas fontes, né? O que, que a gente oferece para o outro, né? Aquilo que transborda da gente, a gente tem que pensar nisso, né? Então, primeiro é o amor por mim. E o que transborda de mim é que eu compartilho com o outro, né? E a gente faz exatamente o contrário, né? Então a gente quer buscar e quer beber da fonte do outro. E o outro fica com raiva, porque ele não quer, entende? Então eu acho que essa coisa da gente fazer brotar esse amor infinito, né? Dentro da gente, que está dentro da gente, que a gente sabe que é uma fonte infinita, basta só você fechar os olhos e respirar. Qual é o convite do mundo hoje, né? Quer dizer, o que há de mais importante, mais precioso na nossa vida é a respiração. Nós estamos aqui felizes porque nós respiramos. Então, o nosso corpo é um aparelho sensorial maravilhoso. Então, o fato da gente olhar para a gente, descobrir mais sobre a gente no nosso corpo, né? Isso já é o primeiro passo para você, com amor próprio, poder amar o outro, sem acusar. Aí vai dar certo a relação. Claro que vai. É porque, na verdade, nós somos apenas amor. Sim. O único sentimento real é amor. Claro. Os outros são projeções, são valores. Sim. O único sentimento que nós somos é amor. Raiva, medo, inveja são valores. Que foi aquilo que a gente falou no início da live para quem não estava. Os valores opostos são complementares. A gente só desenvolve a coragem se a gente partir do medo. Então a gente precisa sentir o medo para poder desenvolver a coragem. E por aí vai. Então todos esses valores eles são complementares. Então a gente vai aprendendo e aí a gente começa a entender que a gente é o melhor que a gente pode ser na nossa melhor versão no hoje. E a gente se perdoa. Porque ou se a gente não começa a desenvolver essa habilidade, essa consciência de momento presente, em geral, ou a gente está angustiado e deprimido pelo que passou e não foi legal, poderia ter sido diferente, eu errei, eu estou me lamentando, ou eu estou ansioso com o que vai acontecer. Caramba, amanhã é sábado, o que vai acontecer amanhã? Poxa, poderia ter um bar aberto, mas está com quarentena, será que vai ter alguma live? Só que, na verdade, eu vou ficar pensando no sábado e eu não vou ver a sexta. E eu só posso fazer alguma coisa diferente no dia de hoje. Eu não posso fazer pelo de ontem. Mesmo que eu tenha errado, eu posso reconhecer. Olha, naquele momento eu não estava bem. Eu reconheço que foi desnecessário. E até se desculpar é muito importante, sabe? Às vezes pela gente mesmo, de poder se autorresponsabilizar, né? Mas a gente tem que reconhecer pela gente, né? Então foi o melhor que eu pude ser. Agora, o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, eu não tenho como controlar. Então, eu só posso controlar o quê? O aqui e o agora. Então, eu só posso escolher hoje. Então, o melhor momento que eu tenho, por exemplo, para estar aqui, para fazer o bate-papo com você, é agora. Então, eu vou me dar o 100% hoje. Sim. Que eu consiga desenvolver, a gente faça o melhor bate-papo para a galera gostar, comentar, participar. Porque não adianta. E essa eu ficar pensando. E é justamente essa qualidade de amor, de consciência, de amorosidade, né, que a gente desenvolve pela gente, é que nós vamos compartilhar com o outro. Quer dizer, o que está dentro da gente é o que a gente vai compartilhar. Essa mesma qualidade de amorosidade que você tem com você. Então, não vem do outro, não é de fora para dentro, né? Então, é nesse estado de quietude, de consciência, do estado, manter o estado da mente, né, pacífico, harmônico, com as práticas do dia a dia, é que a gente acaba se reconhecendo para reconhecer o outro, né, não como um inimigo, como aquele que traz, que nos faz infeliz, feliz ou infeliz. Quer dizer, esse estado depende da gente. Então, a tua relação com o outro, não sendo de projeção, passa a ser uma relação de cooperação e não de conflito, porque esse conflito que a gente, né, vive na relação com o outro, com tudo que está fora da gente, é nada mais, nada menos do que um reflexo dos nossos conflitos internos. Né? Por que a gente vive essa miséria no mundo? Né? Porque isso vem de onde?
Vem de Sim. cada um de nós. Então, cada um de nós é responsável pelo que está acontecendo hoje no mundo. Então, enquanto a gente não despertar para isso, Carol, eu acho que fica difícil qualquer relação. Entende? Não, na verdade é uma busca muito constante e eu tenho muita esperança na nova geração quando eu vejo algumas manifestações dos mais jovens, né? Sim, É uma sensação de pertencimento ao planeta. sim, ao... Então, na verdade, o que está acontecendo na África é minha responsabilidade. sim, Estamos todos conectados. sim. Então, na verdade, quando eu penso em alimentação, eu estou preocupado com o que eu estou ingerindo, qual é a energia que eu estou colocando dentro de mim, É né? isso. E aí a gente começa a reavaliar várias escolhas que a gente Que tipo faz. de impacto eu causo no planeta com as minhas escolhas egoístas? Exatamente. É um senso de pertencimento. Sim, pertencimento do todo. Nós somos interseres, né, Carol? E a gente está na mesma malha, na mesma rede cósmica. Então, essa consciência, né, de que nós estamos conectados, então isso faz com que a gente desperte dentro da gente amorosidade e deixe brotar esse amor para fora da gente, né? Então é por aí que nós vamos criando uma rede de solidariedade, uma rede de amor. Então, toda essa situação que a gente está vivendo é uma oportunidade também da gente despertar para uma nova consciência, né? Com certeza, não tem como a gente. Ninguém, eu acho que ninguém, se a gente olhar para trás, como a gente estava pós-carnaval, como a gente está hoje, Sim, todo mundo teve tempo, com certeza, para se reavaliar. Porque, na verdade, na sociedade, é muito fácil a gente ter ópios para se ocupar, né? E a gente faz isso saindo o tempo todo. Sei lá, eventos, a gente não para em casa, né? E essa quarentena, ela trouxe muito, ela tirou muitas cortinas que às vezes a gente coloca na nossa vida, né? Para não fazer na contato. verdade, um grande retiro espiritual, né? Com O certeza. retiro Eu acho passa, que sendo fantástico. Tá sendo fantástico. É um né? momento muito bom de transformação. Sim, E falo mais, eu acho que nós que estamos aqui estamos com saúde, sim, estamos podendo trocar energia, trocar coisa boa. Nós somos privilegiados, sim, porque tem muitas pessoas que estão buscando vagas em UTI com sim. Covid, estão mal. Então, na verdade, a gente está tendo oportunidade de estar atravessando isso bem, sabe? Mas para a gente atravessando isso bem, muitas pessoas, muitas famílias estão sofrendo, sabe? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente valoriza ainda mais a nossa oportunidade de transformação, que, gente, poderia ter sido em qualquer ano. A humanidade não passou por isso nos últimos 200 anos, sei lá. Sim. Por que que estamos passando? Temos Então, tem uma razão. responsabilidade sobre isso, né, Carol? Com certeza. Se nós estamos aqui nessa rede de ajuda, falando e as pessoas nos ouvindo, se nós estamos respirando, estamos com saúde e se permanecemos aqui, acho que nós temos alguma responsabilidade, né? Nesse Sim, período de transição, né? Olha só, sim. faltam 6 minutos, você sabe, né, que eu quero deixar essa live gravada e a gente vai ter que fazer um fechamento, né? Eu vou falar assim 1 minutinho, eu queria que você fechasse, né? Vou falar para você fechar, porque você é convidado para você fechar para a gente. O que eu queria deixar aqui como contribuição, né, tanto desses 30 anos de carreira que eu tenho e dessa convivência com família, né, e desse momento, né, é a possibilidade de que o despertar individual, né, gere, vamos dizer assim, para as novas relações familiares, né, um despertar para o amor, né, para a consciência do outro, né, de um outro que é como nós, né? Essa amorosidade, essa consciência da autorresponsabilidade, para que a gente possa se libertar, libertando o outro, né? E imaginar um caminho de cooperação familiar, não mais de competição
familiar, né? Porque eu acho que esse é o convite, né? Da gente estar silenciando e para entender, né? Que não é o outro, né? Que as questões elas começam dentro da gente e se resolvem dentro da gente. Essa é a minha contribuição, né? Que eu gostaria de deixar aqui. Muito válido. E é isso. Nós nascemos sós, com a nossa missão, cada um tem a sua. Sim. Mesmo gêmeos, cada um tem a sua missão, cada ser humano é único, né? E nós morremos sós. Então, todas as pessoas que entram na nossa vida são presentes. Eu digo que são presentes de Deus, do Criador, o que cada um acredite de um ser maior para a nossa evolução, né? Então, eu tenho muita gratidão por poder... quem não sabe, a Sônia é minha mãe, por ter tido ela como guru na minha vida. Carol é minha filha. Ter aprendido a trabalhar. Eu iniciei esse meu amor pelo ser humano e pelo próximo. Eu lembro que ainda quando criança, a minha mãe trabalhava em clínica psiquiátrica, né? Uhum. E ela levava a gente para o hospital com ela, eu e minha irmã. E eu ficava chocada, porque era muito maluco surtado, né? E ali, naquele momento, eu aprendia na prática a viver e amar as diferenças, sabe? E eu acho que eu não poderia ser um ser humano diferente do que eu sou pelo modelo que eu tive. Então, o que eu gostaria de deixar para as pessoas, primeiro eu queria agradecer a presença na sala, agradecer a participação, mas o que eu queria deixar de mensagem para esse momento é: acreditem. Acreditem sempre no ser humano. A gente sempre consegue ser a nossa melhor versão de nós mesmos. Hoje eu vejo a minha mãe, já nem trabalha mais comigo em escola, né? E eu vejo ela querendo aprender, ela vai para fora do Brasil, ela querendo se transformar, ela querendo trazer novidades. Então, é um acreditar no ser humano e um acreditar que o amor transforma, que a gente vê na prática que funciona. Então, só o amor transforma. Mãe, te amo muito. Tchau. Muito obrigada. Muito orgulho. Obrigada a todos. Tchau, e vamos Espero ter contribuído com vocês. no nosso caminho. Tchau, filha. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Meditação às 7. Tchau, tchau. Tem que encerrar aqui. Tchau.